Seguinte, se eu te perguntar qual o jogo de terror mais assustador que você conhece, provavelmente a resposta vai ser Outlast, Visage ou alguma coisa parecida. Jogos que todo mundo já jogou ou ouviu falar. Mas sinceramente, jogos realmente assustadores são aqueles que te jogam em um lugar sem história ou objetivo claro. E é isso, você tem que se virar para descobrir o que fazer. Afinal, jogos como Resident Evil te dão uma história e um objetivo. Você é o personagem principal que está procurando a sua namorada, perdida em uma casa no meio do nada, onde vive uma família completamente maluca e estranha. Agora pensa comigo, e se Resident Evil 7 você já começasse aqui, sem toda aquela introdução e explicação da história? As coisas seriam bem mais interessantes, não acha? Hoje em dia, a forma de fazer jogos de terror ficou bem saturada. Tudo o que você precisa fazer é um personagem com uma lanterna perdido em algum lugar à noite e você junta tudo isso com um jumpscare tosco e um barulho alto e pã, tá pronto o seu jogo de terror. Eu tô falando mesmo de jogos que realmente dão medo, a ponto de você nem ligar pra história e sim pro gameplay. E eu não tô falando de jumpscare. Tô falando de algo completamente diferente. Tô falando da sensação de sentir medo, não de se assustar. Isso qualquer jogo faz. Agora, você ter receio de olhar em algum lugar, não porque acha que vai se assustar, mas sim porque sabe que vai ter algo lá. Bom, isso é uma coisa que PT consegue fazer muito bem. Há quase 10 anos atrás, a Konami anunciava PT, um estranho e completamente desconhecido jogo, com um trailer bem estranho. Nele podemos ver frases como: "Eu caminhei, e então eu me vi andando na minha própria frente. Mas não era exatamente eu. Você irá decifrar o enigma?" E ele acaba com algumas reações de pessoas jogando o jogo. E no mesmo dia, PT já estava disponível para jogar. E em questão de dias, já tinha se tornado uma febre, com vários youtubers gravando a sua primeira reação. Ai, caralho! Ai, meu Deus do céu, velho! Puta que me pariu! PT meio que acaba com aquele discurso sobre o que seria melhor nos jogos, gráfico, história ou gameplay, provando que se um desses elementos for bom o suficiente, os outros são completamente descartados. PT não tem uma história incrível ou gráficos de outro mundo, ele era bem padrão para a época, porém o que realmente se destacava era a gameplay. Você começa em uma espécie de quarto com uma porta que dá acesso a um corredor de uma casa ou apartamento. Não se sabe ao certo, mas o que realmente importa aqui são os detalhes. Todos esses quadros pendurados e essa única janela que nos dá a visão de que parece ser uma noite chuvosa lá fora e um relógio que sempre marca o mesmo horário, 11h59. Não importa o quanto tempo passe lá fora, sempre vai marcar a mesma hora. Em uma outra mesa, temos só algumas coisas interessantes, como fotos do que parece ser um casal, alguns doces e uma série de remédios espalhados, e um telefone fixo. Logo no chão, também encontramos um ursinho de pelúcia rosa e algumas latas e garrafas do que parecem ser bebidas. Um pouco mais à frente, vemos um rádio, onde o repórter fala sobre uma história de que uma certa noite, um homem decide comprar um rifle, e nessa mesma noite, quando chega em casa, ele atira na própria esposa, que estava grávida, e logo em seguida, no filho pequeno. Ao escutar todo esse barulho, a sua filha menor se tranca no banheiro, mas o pai consegue convencê-la de que tudo não passava de uma brincadeira, e quando ela sai, também é morta. Logo depois desse massacre, o homem se enforca com uma mangueira. Consegue ver? Esse é o ponto. Até agora o jogo não disse nada sobre a história e nem te mostrou o que você deve fazer, mas você consegue desvendar tudo isso simplesmente observando o cenário à sua volta. Jogos assim são que nem obras de artes. Elas não dizem o que representam, mas você consegue sentir isso. É quase um consenso entre a comunidade de PT que esse cara, esse pai, é você. Sempre que você tenta sair pela porta, bom, você volta pro início, deixando claro que tudo aquilo é um loop. Não importa quantas vezes você passe pela porta, você sempre volta pro mesmo corredor e sempre no mesmo horário. Porém, por mais que o corredor seja o mesmo, as coisas mudam. Durante o gameplay, você é assombrado por Lisa, a mulher que foi morta. Provavelmente por você. Ela tem um furo no olho direito e uma mancha de sangue na barriga. E cada vez que ela aparece, ela se torna mais bizarra. Desde te olhar pela janela, a te observar no final do corredor, ou por uma brecha de uma porta. E esses são somente os encontros scriptados, porque ela também pode aparecer aleatoriamente no jogo. Uma das partes mais assustadoras é quando você finalmente consegue entrar no banheiro e acaba descobrindo de onde vinha aquele choro de bebê. Simplesmente tem um feto bizarro na pia e ele começa a chorar e chorar cada vez mais alto e a porta não abre e tudo que você pode fazer é esperar.
Fora que durante o jogo você escuta algumas vozes bem perto de você, como se alguém estivesse falando no seu ombro ou pescoço. E bom, um cara conseguiu fazer um mod de terceira pessoa e acabou descobrindo que a Lizzie, na verdade, tá sempre atrás de você, se ela não estiver na sua frente. Bom, ela vai estar nas suas costas. Esse jogo tem um nível de detalhe que dá até pra chamar de desnecessário, até porque ninguém ia descobrir isso simplesmente jogando. PT consegue ser tão assustador que mais parece ter saído de um sonho, ou melhor, um pesadelo. Bom, lembra daquela mesa que tinha algumas coisas em cima? Então, dá pra entender que aqueles remédios seriam da Lisa, já que ela tá grávida. Os doces bem provavelmente seriam do filho mais velho e o sinho da filha mais nova. Já as garrafas de bebidas, bom, elas seriam suas. Para finalizar o game, você tinha que resolver alguns enigmas, mas para isso, você ia ter que analisar e decorar cada detalhe do jogo. Só que isso é uma tarefa bem mais difícil do que parece. Até porque você vai ter que escutar todo esse som ambiente, juntamente com essa atmosfera macabra. As coisas podem ser que demorem um pouco. Conforme você jogava, o jogo ia ficando cada vez mais bizarro e estranho. Cenas como essas são bem comuns. Até que finalmente o relógio bate à meia-noite e a porta da sala se abre. E sim, PT na verdade era só uma demo do que viria a ser a continuação de Silent Hill, que seria dirigido por Kojima e Guilherme Del Toro, duas das maiores mentes do cinema e dos games. Contudo, como todo mundo já sabe, o projeto foi cancelado pela Konami, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, como eu disse, PT é a verdadeira essência do terror e arte juntas em um game. E por mais que não tenha sido lançado, ainda assim ele conseguiu fazer história, tendo inspirado diversos jogos lançados depois dele, como Visage, que são um perfeito exemplo disso, que parece muito mais um sucessor espiritual do que um jogo original. Mas no fim, ninguém nunca vai conseguir superar o melhor jogo de terror que nunca existiu.